detalhe importante que também esse texto vem nos dizendo é que fala assim, olha, houve tarde e manhã, primeiro dia. Depois, houve tarde e manhã, segundo dia. O que quer dizer isso? Biblicamente, o dia não começa à meia-noite, conforme nós estamos acostumados a considerar. Essa foi uma invenção humana. Biblicamente, o dia começa ali pela parte da tarde. Exemplo, o sábado, ele começa ali ao pôr do sol da sexta-feira, por volta ali de 5:30 da tarde, né? Atualmente, né? O pôr do sol começa-se então o sábado. E no pôr do sol do sábado, né? Que nós estamos acostumados aí a entender assim, então no pôr do sol do sábado, biblicamente encerra-se o sábado e começa o domingo, que se encerra também no pôr do sol do outro dia, no domingo. Então, à tarde, né, de 5:30 até 5:30 da manhã, aproximadamente, à tarde, parte da tarde. E 6 horas, 5:30, 6 horas da manhã até 5:30, 6 horas da tarde, a parte clara do dia, amanhã. Então, à tarde e amanhã, um dia. Tarde e manhã, outro dia. Em todo o contexto bíblico, nós entendemos o tratamento de dia dessa forma. Tá certo? Só mais um detalhe aí importante a respeito do estudo de hoje. Agora, como foi o processo da criação do homem e da mulher? O universo, nós estudamos na Bíblia que o universo foi formado mediante a palavra de Deus. Os animais, as plantas, Deus falou, apareça tal coisa, e apareceu, mediante o poder da sua palavra. Mas e o homem e a mulher? Será que Deus fez assim também, da mesma forma? Acredito eu, né? E sem sombra de dúvidas, Deus, ele tem poder para falar, apareça o homem, apareça a mulher, e eles aparecerem, né? Ele tem esse poder. Mas será que ele fez dessa maneira? E por que ele fez, né? Se ele fez, por que ele fez de uma maneira diferente? Nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor Deus, agora no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Olha que interessante. Deus cria o homem do pó da terra, de maneira completamente diferente do restante da criação. Deus, imagine só, né? Deus tendo que se ajoelhar, né? E pegar ali a terra, né? Formando ali o barro, sujando suas mãos e moldando detalhe por detalhe do homem. Os olhos, o nariz, a boca, detalhe por detalhe, bem planejado por Deus. Então, Deus faz o homem do pó da terra e depois Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, a respiração. E aí o texto diz que o homem passa a ser uma alma vivente. Interessante esse texto, interessante essa expressão aqui, diz que o homem passou a ser alma vivente. Então, diz que o homem passou a ter uma alma vivente. E eu pergunto, é diferente ter uma alma vivente de ser uma alma vivente?
Com certeza que é diferente, mas esse é um assunto para os nossos próximos estudos, tá certo? E, havendo Deus criado o homem do pó da terra, Deus então começa a trazer os animais para que o homem desse o nome aos animais. E interessante que o homem percebe ali, né, que vem a cadela, e a cadela ali tinha o cão, né, o cachorro, né, do sexo masculino, o seu companheiro. E imagine vindo a girafa e vindo também a girafa macho, e vindo o gato e a gata. Ou seja, cada animal tinha ali um semelhante, né, um parceiro. O homem olhou para si e ele não tinha uma parceira. Ele olhou para os animais, não tinha ninguém parecido com ele. Ele sentiu falta de alguém. Olha só, mulheres aqui, o que Deus tinha desde ali da criação, o plano de Deus aí, né, para o casamento, para a vida a dois. Deus permitiu que o homem sentisse falta de algo, sentisse falta de alguém. Imagine você num lugar perfeito como era, né, quando Deus havia acabado de criar tudo, o homem sentia ainda falta de alguém. Sim, ele sentia falta de alguém. E sabe quem era esse alguém? Era a mulher. Ele sentia a falta de alguém que fosse igual a ele. E olha o que Deus faz. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que maravilha, né, que Deus fez. Deus então tira uma costela do homem. Deus poderia ter criado também a mulher do pó da terra, mas não, Deus tirou uma costela do homem e o homem ficou faltando então um pedaço, não é verdade? E com esse pedaço que Deus tirou, Deus fez a mulher. E quando é que o homem volta a ser completo? Quando ele se casa, né? Quando ele se une aí à sua companheira. Então os dois voltam a ser um só ser, uma só carne. Que bênção, né? E diz assim, olha, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, como foi o processo da criação do homem e da mulher? Homem criado do pó da terra e mulher criada da costela de Adão. Então, coroando aí a obra da criação, Deus fez o homem. E olha que coisa impressionante. Diferente do restante da criação, né? Além de Deus ter criado o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, e a mulher também ali de forma especial na costela do homem, o texto bíblico diz que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Olha só, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele tem um plano especial para mim e para você. Você é muito especial para Deus. Às vezes você pensa, eu não tenho valor, ou às vezes as pessoas te dizem que você não vale nada, que ninguém te ama, mas isso não é verdade. Deus te ama, Deus te moldou de forma especial. Você não é fruto do mero acaso, você foi planejada por Deus. Amém? Você crê nisso? Que maravilha! Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem e a mulher receberam de presente das mãos de Deus um lindo e maravilhoso jardim, né? O jardim do Éden. Imagine aí todos os frutos, todas as verduras que nem existem hoje, né? Deliciosos aí, com sabores aí incomparáveis, existia ali naquele jardim. Foi o presente que Deus deu ao primeiro casal. Você gostaria de viver num lugar assim?
Eu gostaria. Então receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. E sob que condição o homem e a mulher continuariam vivendo ali naquele lindo e maravilhoso jardim eternamente? Gênesis 2, versículo 15 a 17 diz assim, olha, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E aqui tem uma coisa interessante, né? Guardar de quê, hein? Será que teria algum perigo ali rondando ali pelo jardim do Éden e o homem precisaria guardar, precisaria tomar cuidado? Infelizmente, sim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus diz para o casal? Olha, vocês estão vendo aqui todas as árvores, esses frutos gostosos aí de várias espécies. Vocês estão vendo isso? Tudo isso vocês podem comer, tudo isso é seu. Mas está vendo ali aquela árvore ali no meio do jardim? Aquela árvore vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem do fruto daquela árvore, certamente vocês morrerão. Que fruto era esse? Que árvore era essa? As pessoas hoje em dia especulam, né? Será que era maçã? Será que era banana? Que fruto era esse? A Bíblia não menciona que fruto era esse. Mas não é importante que fruto era esse. O importante era que Deus disse, olha, não comam. Quando Deus disse para não mexer em algo, é para não mexer. E mexer, comer daquele fruto, significava desobedecer às ordens de Deus. As pessoas às vezes perguntam, mas por que Deus precisava colocar ali uma árvore, já que não era para eles comerem? Por que Deus tinha que colocar aquela árvore? É muito simples. Existe algo que nós conhecemos, né, na Bíblia como livre-arbítrio. Ou seja, Deus dá a mim e a você a liberdade para fazermos as nossas escolhas. Mesmo que essa escolha seja negar a Ele, não aceitá-lo, não amá-lo. E para que fosse salvo ali a possibilidade de livre-arbítrio para o casal, precisaria haver a possibilidade de eles não amarem a Deus, não ouvirem a voz de Deus, não obedecerem a Deus. E ali estava a árvore. Se o casal comesse, eles estariam desobedecendo, desconfiando da palavra de Deus, não o amando, não o aceitando. E se eles não comessem, significava que eles o aceitavam, né, como o seu Deus, como o seu Criador, eles o amavam. Infelizmente, Adão e Eva comeram do fruto, infelizmente. E muita coisa ruim aconteceu. Uma delas foi que eles tiveram que sair do jardim. E a outra, e mais terrível, é que eles ficaram ali sujeitos à morte, e à morte eterna. Um casal criado perfeito, num lugar perfeito, mas que decidiu tomar a decisão errada. É como se fosse ali, podemos imaginar, um peixe, né? O peixe, para sobreviver, ele precisa estar na água. Se nós tirarmos um peixe da água, o que acontece com ele? Ele vai começar a ficar sem ar, não conseguindo respirar, até morrer. Então, assim também somos eu e você quando nós somos separados de Deus. Deus é a fonte da vida. Nos desligarmos de Deus significa ser desligado da fonte da vida. Ou seja, nós começamos também a morrer. Então, qual condição era essa? Era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Primeiro, deixar o jardim. E segundo, ficarem sujeitos à morte. Talvez vocês possam ter ficado tristes aí com esse finalzinho, né, do estudo, mas eu tenho uma boa notícia. Deus tinha um plano, porque nada pega Deus de surpresa. Deus, ele sabe do fim desde o princípio. Deus sabia que o homem faria essa escolha. E Deus já tinha um plano, uma solução para este problema. Quer conhecer que solução é essa? Você não deve perder os nossos próximos estudos. Tá certo? Combinado? Então, recapitulando o nosso estudo de hoje,
Hoje nós aprendemos que a terra, antes de ser criada, ela era como? Sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por quem? Por Deus. Em quantos dias? 6 dias. Não foram 7? Não. No sétimo dia Deus abençoou, descansou e santificou. Então foram criados em 6 dias. E estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho, que é Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Que eu e você não possamos também tomar essa decisão de sermos desobedientes à palavra de Deus. Que ao estudarmos a cada dia a palavra de Deus, nós possamos pedir aí a ajuda do Espírito Santo para nós aceitarmos ela e colocarmos em prática em nossa vida. E aqui é o nosso compromisso de fé. Se for o desejo do seu coração, você, no seu formulário aí, você deve marcar aí essas questões. Se você achar que ainda não, você deixa em branco. Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você crê nisso, você deve marcar. Creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Se você crê, deve marcar. Quero conhecer mais a respeito de Deus, o Criador. E aqui nós chegamos ao final de mais um estudo. E, como sempre, quero convidar você a fecharmos os nossos olhos e juntos falarmos com o nosso Deus, agradecendo por mais um estudo da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da tua palavra. Que teu Espírito Santo continue iluminando a nossa mente, continue nos dando força para colocarmos em prática, Senhor, os teus ensinamentos. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E, queridos, vocês não podem perder o próximo estudo. No próximo estudo, nós veremos a origem do mal. Como que o mal surgiu na face da Terra, né? Quer dizer, de realidades como a violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios, que acontecem todos os dias. Será que é Deus responsável por isso? Se não, quem é o responsável por isso? Nós vamos deixar que a Bíblia nos responda, mas no próximo estudo. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Fiquem com Deus e até a próxima.